Na aula de hoje, vamos estar dando acesso de administrador, vendedor e financeiro aos nossos usuários cadastrados no nosso sistema. Então, os nossos usuários agora acessarão apenas formulários específicos. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final, porque eu vou lhe ensinar a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vou dar um duplo clique no FRML, esse é o nosso formulário de login. Eu tenho 3 usuários cadastrados, os 3 com as mesmas senhas. Vou logar primeiramente com o Gletson e vou colocar a sua senha 123. Ao clicar em logar, ele vai me emitir o usuário logado com sucesso. E ao fechar o formulário de login, é-me aberto o formulário de menu. O Gletson tem acesso como administrador. Observe que ele tem acesso ao formulário de cadastro, ele vai ter acesso ao formulário de clientes, fornecedores e vendas. Vamos agora logar com outro usuário. Vou dar um duplo clique no nosso FRML e agora vamos logar, por exemplo, com o Ricardo. E também vou colocar a senha 123. Ao clicar em logar, o usuário logado com sucesso, e observe que ele também tem acesso a todos os formulários. No entanto, se formos na nossa tabela TB Acesso, observe que o Ricardo tem acesso apenas como financeiro. Então ele deverá ter acesso apenas a alguns formulários específicos. Se observarmos o Juan, ele tem acesso como vendedor. Então se eu der um duplo clique no FRML e tentarmos logar com o Juan, também tem a senha 123, ao clicar em logar, o usuário logado com sucesso, e observe que ele também tem acesso a todos os formulários. Então é isso que eu vou estar lhe ensinando a partir de agora, para que o usuário tenha acesso a apenas formulários específicos. E lembrando que é muito importante que você possa ter assistido às aulas anteriores, para que você entenda tudo que eu fiz para chegarmos até aqui, ó. Então eu vou fechar esse formulário. E o que eu quero que você se adentre a essa coluna, ó, a coluna nível. Lembrando que essa coluna nível, ela conversa com a nossa tabela TB nível. Então observe, ó, cadastramos os níveis de acesso na aula passada, onde eu tenho o ADM, o financeiro e o vendedor. Na nossa tabela TB acesso, quando eu cadastro o usuário, eu informo qual tipo de acesso ele terá. Então observe que eu tenho uma coluna chamada nível dentro da nossa tabela TB acesso. E por que eu estou enfatizando isso? Porque agora a gente vai criar um comando para pegar essa informação na nossa tabela TB Acesso, pegando a informação da coluna nível. Então vou fechar essas duas tabelas, vou selecionar o nosso FRML, vou clicar sobre ele e vou clicar em modo design. Ao selecionar o nosso botão logar, vou clicar sobre ele e vou clicar em propriedades. E vou na opção evento. Observe que eu tenho, ao clicar eu já tenho uma macro que criamos em aulas anteriores. Vou clicar nessa caixinha de 3 pontinhos. Então para que eu possa ser bem objetivo, eu vou estar criando uma verificação após estar logando. Então nesse momento, quando eu logo, simplesmente ele só me emite aquela mensagem, o usuário logado com sucesso, fecha o FM Login e abre o formulário menu. Então antes de ele abrir o formulário menu, ele precisa saber se o usuário vai ter acesso como administrador, financeiro ou como vendas. E aqui é onde eu vou fazer o ajuste, ó. Observe que eu tenho esses 3 comandos. A princípio eu vou estar comentando os 3. Para que eu possa comentar é bem simples. Eu posso tanto colocar um aspas simples manualmente, como eu posso ir nessa barra superior, clicar com o botão direito sobre ela e clicar em editar. E aqui eu terei essa barrinha auxiliar, onde eu posso clicar nesse carinha aqui, ó, comentar bloco. E observe que ele vai comentar um bloco para a gente. Então agora vamos estar declarando uma variável, vou chamá-la de nível underline acesso. E eu vou classificá-la do tipo string. E para que vai servir essa variável? Vou estar aqui copiando o nome, vou dar um Ctrl C e vou estar colando aqui abaixo, ó. A minha variável nível acesso, basicamente ela vai assumir um valor onde eu vou utilizar uma função nativa do Axis, o delocap, que basicamente é muito parecido com o nosso método find do Excel com VBA, se você já tem assistido nossas aulas de Excel com VBA. Então o delocap é uma função onde eu vou estar utilizando para fazer uma comparação. Eu vou estar informando o nome da minha coluna e ela pertence a qual tabela. Em seguida eu vou estar informando um critério. Esse critério nada mais é do que a nossa própria coluna e eu vou estar comparando com quem? Com o campo do meu usuário. Então se essas informações baterem, ele vai capturar o nível de acesso. Então observe que na prática é bem simples, ó. Igual o delocap, abre o meu parênteses, observe que ele vai me pedir a string. Entre aspas duplas, aqui eu vou formar entre colchetes também, eu vou estar informando o nome da minha coluna. Eu tenho uma coluna chamada nível dentro da minha tabela TB acesso. E vou fechar o colchetes e vou fechar aspas duplas. Lembrando que esse colchetes a gente só faz na primeira instrução. Vírgula, passei para o meu domínio. O que seria esse domínio? A nossa tabela. Então, entre aspas duplas, eu vou informar aqui o nome da minha tabela. Eu tenho uma tabela chamada TB Acessos.
fecho aspas duplas. Observe que agora eu vou avançar para o critério. Então, vírgula. E quem seria o meu critério? A minha coluna usuários. Então, eu vou informar aqui, ó, usuários igual. E aqui eu vou estar comparando com quem? Com a informação que eu armazenar da minha text box usuários, ó. Aspas simples, aspas duplas. E vou estar concatenando com o meu mi.txt usuário. E vou utilizar aqui a propriedade value só para a gente garantir que eu vou pegar o valor de forma correta, ó. E estarei concatenando com aspas duplas, aspas simples. E agora eu vou fechar essas aspas duplas que eu abri nos usuários, ó. Fecho aspas duplas e vou fechar o meu parênteses do nosso lookup. E posso dar um enter. Observem que ele reconheceu a nossa estrutura. Então, basicamente, se você já acompanha as nossas aulas utilizando o método find no Excel com VBA, é muito parecido, ó, porque eu estou pegando uma informação, eu estou comparando e eu estou armazenando essa comparação na nossa nível acesso. E aqui eu vou estar utilizando agora uma verificação if. Então, vou verificar se o meu nível acesso, se ele é igual a quê? Se ele é igual a 1. Eu vou colocar o nosso tempo. Isso quer dizer o quê? Se ele for igual a 1, ele tem acesso como administrador. Então eu vou colocar aqui entre aspas simples, ó. Então eu vou comentar aqui do lado, ó, ADM. Ele vai ter acesso como administrador. Então o que é que ele vai fazer como administrador? Vou pegar esses dois comandos, vou colá-lo aqui, vou dar um Ctrl V. Então ele vai poder fechar o formulário do login, ele vai poder abrir o formulário do menu e possivelmente agora eu vou querer desabilitar algum formulário. No meu caso, para o acesso administrador, ele vai ter acesso a tudo, então eu não vou desabilitar nada. Caso ele não seja administrador, eu vou utilizar um else if, eu vou fazer uma segunda verificação. Vou verificar se a minha variável nível underline acesso, se ela é igual a 2. Se ela é igual a 2, o que é que eu vou estar fazendo? Ó, vou colocar um T e novamente eu vou precisar, obviamente, fechar o formulário de login. Vou dar um Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V, ó. Então copiei o comando acima. Vou fechar o formulário login e também vou abrir, obviamente, o formulário menu. Só que ao abrir esse formulário menu, possivelmente agora sim eu vou estar desabilitando algumas funcionalidades desse formulário. E para desabilitar é bem simples, ó. Para que possamos estar desabilitando, é interessante que eu possa estar renomeando os nossos objetos do nosso formulário menu. Então vou salvar essas alterações, clicando aqui no nosso disquete e vou clicar aqui no símbolo do Axis para que a gente volte para o nosso modo design, ó. Vou selecionar o nosso FRM menu, vou clicar sobre ele, modo design, e vamos estar renomeando esses botões, ó. Vou clicar sobre esse botão, o cadastro, e observe que eu vou aqui na guia todas. E nome, observe que ele está com o nome padrão, ó. Comando 2, e vou estar renomeando para BTN cadastro. Agora eu vou renomear os demais objetos, ó. Vou selecionar o segundo botão, vou estar renomeando para BTN clientes. O nosso terceiro botão é o fornecedores, então eu vou estar renomeando, ó, BTN fornecedores, ó. O nosso quarto botão é o de vendas, então eu vou estar renomeando para BTN vendas. Vou estar salvando as alterações nesse formulário e agora voltaremos lá para a nossa janela do VBE, que ela está logo aberta aqui abaixo, ó. Como ela está minimizada, agora já conseguimos acessar mesmo, ó. Então o que eu estou fazendo, ó? Como eu quero agora desabilitar alguns botões do outro formulário, por exemplo, esse segundo nível, vou estar comentando aqui do lado, ó, é o financeiro. Então vamos supor que esse nível financeiro terá apenas acesso ao botão vendas. Para que eu possa buscar um outro objeto em um outro formulário, eu tenho que informar o comando forms, exclamação. E aqui eu vou estar informando agora o nome do meu formulário. Eu quero pegar do meu FRM menu, ponto, e eu vou estar informando aqui o nome do objeto que eu vou querer desabilitar, ó, BTN cadastro. Ponto, e eu vou utilizar aqui a propriedade enable. E observe que eu vou colocar o comando false. Não. Vou copiar esse comando, vou dar um Ctrl C, e vou dar aqui um Ctrl V, e vou dar mais um Ctrl V. E vou alterar apenas agora o nome dos formulários que eu vou estar querendo desabilitar. Então vou desabilitar aqui, por exemplo, o formulário clientes, e também vou estar desabilitando o formulário fornecedores, ó. Vou dar um Ctrl B, salvei as alterações, vou clicar no símbolo do Axis, e novamente vamos fazer um teste, ó. Vou pressionar a tecla F5, aqui com o Ricardo, ó. Vou colocar assim, 1, 2, 3, vou clicar no logar. Observe que está desabilitado o cadastro, clientes e os fornecedores. A pessoa que está cadastrada com nível de acesso financeiro tem apenas acesso a um formulário específico, ao formulário de vendas. O nosso usuário que tem nível de acesso como vendedor, ele vai ter acesso a vendas e a cadastro. Então eu vou fechar o formulário e vou voltar ao nosso módulo. E o que eu estarei fazendo? Ó? Abaixo dessa instrução, vou colocar o nosso else. Isso quer dizer o quê? Se não foi a primeira instrução, se não foi a segunda,
ele só pode ser a terceira. Então, se ele não é administrador, então se ele não é financeiro, ele só pode ter o nível de acesso como vendedor. Então, o que eu estarei fazendo? Ó? Vou copiar toda essa instrução, vou dar um Ctrl+C e vou dar aqui um Ctrl+V e vou fazer as adaptações necessárias. Então, ele vai poder ter acesso ao BTN cadastro. Então, eu vou apagar essa instrução aqui. Ó. Ele não vai ter acesso a clientes e nem a fornecedores. Vou dar um Ctrl+B para salvar essas alterações. Vou clicar no símbolo do WhatsApp e vamos novamente fazer um teste. Ó. Com o formulário selecionado, vou pressionar a tecla F5. Primeiramente, vamos logar com o usuário ou senha incorretos. Ó. Ao clicar em logar, observe que ele não faz nada. Então, toda aquela instrução que eu lhe ensinei nas aulas anteriores continua funcionando. Ó. Vou tentar logar com o Gleidson e vou colocar uma senha errada. Ó. Vou clicar em logar, observe que ele também não loga. E agora vamos com a senha correta. Ó. Usuário e a nossa senha. Ó. Cliquei em logar, observe que o Gleidson, que tem acesso como administrador, consegue acessar todos os formulários. Vamos novamente fazer um teste com um nível de acesso financeiro. Ó. Vou colocar aqui o Ricardo, a senha 123 e vou clicar em logar. Observe que o Ricardo tem apenas acesso ao formulário vendas. Vou fechar o formulário, ó. Vou dar um duplo clique sobre ele e agora eu vou logar com o Juan, a senha 123 e ele tem acesso a nível de vendedor. Ao clicar em logar, observe que ele tem acesso ao formulário cadastro e tem acesso ao formulário vendas. Já o formulário clientes e fornecedores está desabilitado. Então, de forma objetiva e passo a passo, eu lhe ensinei a fazer validações para que o seu usuário só tenha acesso a formulários específicos utilizando a função delocap. Função essa nativa do Microsoft Access. Então é muito importante a você que tem nos assistido. Utilize o campo comentários. Eu leio todos os comentários e tenho dado coraçãozinho a todos. Então muito obrigado a você que tem nos assistido. E a você que ainda não tem o hábito de comentar, utilize o campo comentários. Eu quero saber a sua opinião, o que você tem achado dessa playlist completa que eu tenho trazido passo a passo para você. Reforçando que no comentário fixado estarei disponibilizando o link para que você possa estar baixando. Lembrando que esse arquivo estará hospedado no nosso site parceiro, o site tribodigital.com.br. Todos os arquivos que eu tenho hospedado lá, com o valor de R$0, você pode estar baixando de forma gratuita. Basta estar se cadastrando, é rápido e fácil e é de graça. Então aguardo você para o nosso próximo vídeo. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA.